Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bem-vindo ao canal Palavra de hoje, onde Deus sempre tem uma palavra para a edificação de sua igreja. Nós, amados, como servos do Senhor Jesus Cristo, devemos sempre trazer uma palavra de edificação vinda da parte do Espírito Santo. E hoje eu irei trazer uma palavra, na verdade é uma reflexão em 3 vídeos, certo? Sendo que a primeira parte do vídeo é a parte A, falando sobre a vida de Salomão, as 3 fases de Salomão, certo? Salomão em sua juventude, Salomão em sua fase adulta, Salomão em sua velhice, certo? Sendo que Salomão em sua fase juvenil está ligado ao livro de Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, e em sua fase adulta está ligado ao livro de Provérbios, onde é o seu auge, certo, o principal. E em sua velhice está ligado ao seu desastre que ele acabou sofrendo quando ele se desviou dos caminhos do Senhor, ou seja, o livro de Eclesiastes. Hoje, a parte A, eu irei falar sobre a sua juventude, certo? E para isso eu vou utilizar o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, certo, amados? Então, para você que não é inscrito no canal Palavra de hoje, procure se inscrever, certo? Se você gostar do conteúdo bíblico. E para você que é inscrito, amados, não se inscreva de deixar seu like e acionar o sino de notificação do YouTube, certo, amados? Então, dado o recado e outro, né? E aí, já esquecendo, compartilhe esses vídeos que você está assistindo do canal Palavra de hoje com os grupos, porque assim o canal tende a crescer ainda mais, certo, amados irmãos? Bom, agora sim, dado o recado, vamos ao vídeo. Eu vou ler aqui para nós iniciarmos, para nós entrarmos em conteúdo bíblico, um capítulo, é lógico, e um verso, só para a gente dar aqui o nosso pontapé inicial, certo? Vamos ler aqui no primeiro capítulo do livro de Cantares, do primeiro até o 4º versículo bíblico, que diz: veja bem, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa, leve o rei para os seus aposentos. Então, você vê que Salomão, ele é quem? Salomão, ele é filho do rei anterior de Israel, que era justamente o rei que unificou Israel, certo? Unificou, que eu digo, porque Saul já havia unificado as tribos de Israel, porém elas não estavam de fato tão unidas como estavam no reinado do rei Davi, certo? Então Davi, além de ter unificado de vez, certo, as tribos israelitas, o que foi que ele fez? Ele expandiu o território de Israel, subjugando as suas vizinhanças, certo? Os filisteus, os edomitas, os amonitas, enfim. Por isso que Davi é considerado o maior rei que Israel já teve, certo? Principalmente no aspecto político-militar. Mas foi com Salomão que Israel ganhou seu reino de glória. Foi com Salomão que Israel teve uma prosperidade material muito grande, além de, é claro, ter uma expansão territorial maior que no reinado de Davi, certo? E Salomão, como eu falei no início, passou por 3 fases, e uma dessas fases está ligado ao seu romance com a jovem do livro de Cantares. Lembrando que o livro de Cantares são poemas que eram cantados, mas que estão na forma de um livro, mas na verdade eles eram cantados em forma de música, certo? Por isso que o nome é Cantares ou Cântico dos Cânticos, conforme a Septuaginta, né, que é a Bíblia traduzida para o grego, lá em Alexandria, em 70 a.C.,
foi traduzida por 72 copistas. Ela foi traduzida a pedido do rei Ptolomeu do Egito, certo? Um general que era que era de fato um dos generais de Alexandre o Grande, certo? E assim por diante. Bom, amados, então o que acontece é que Salomão ele se apaixona por uma jovem que ela provavelmente ela é de Sunem, certo? É uma cidade que fica a 5 quilômetros, certo? De Jezreel, certo? E aí ela é chamada de Sulamita. A sua pele é bronzeada, seja porque ela nasceu assim ou devido ao sol, ou seja, é uma pele morena, não uma pele branca, certo? Como era na verdade das pessoas que moravam no Oriente Médio, inclusive do próprio Jesus, segundo os historiadores britânicos relatam isso. Bom, e o que acontece? Salomão, ele se apaixona por essa jovem, e o livro ele comenta que a sua paixão, a sua trajetória, a sua ida a várias cidades ao encontro dessa jovem moça, até ficou um pouco redundante, jovem moça, porque na verdade era chamada de donzelas, devido à sua virgindade. E Salomão, ele acaba se apaixonando por essa jovem, mas muitos ficam em dúvida. Essa jovem, será que ela é a filha de Faraó com que Salomão se casou para que houvesse paz entre Israel e o Egito? Será que essa jovem é a Abisag, que era aquela jovem que se deitou com Davi para aquecê-lo em sua velhice? Ou ela é uma pessoa anônima? Não se sabe a identidade correta dela. Não se sabe. A única coisa que se sabe é que ela tinha uma admiração muito grande pelo rei Salomão, visto que ele era uma pessoa que tinha uma inteligência muito grande e uma sabedoria. Porém, nós devemos entender que apesar de ele ter assumido o reino, ele ainda não era uma pessoa muito sábia, conforme ele vai mostrar isso no livro de Provérbios. Não, ele ainda está desenvolvendo a sabedoria dele. Ele é jovem, como nós sabemos, o jovem tem uma facilidade enorme de se apaixonar, certo? De se envolver, ter um coração mais envolvente, e por isso ele vai ter vários romances. Você sabe que o nome Salomão vem do hebraico Shalom, e Shalom quer dizer paz, certo? Paz. Ou então traduzido por o pacífico, é uma pessoa que tem paz em seu reino, é uma pessoa pacífica, não conflituosa, é diferente do seu pai Davi, que vivia se envolvendo em conflitos, não porque ele queria, mas porque havia necessidade de subjugar os demais povos. Salomão, o que foi que ele fez? Ele usou uma estratégia muito comum no Oriente Médio, certo? E também em algumas partes do mundo de hoje, né? E também algumas partes do mundo antigo, sem ser o Oriente Médio, que é justamente você casar com a filha de um rei para que não haja um conflito, e sim uma aliança. Isso aconteceu muito entre os elamitas e os babilônios, porque Nabucodonosor ele era filho de uma elamita com um rei da Babilônia, certo? No caso era Nabupolassar, era o nome do pai de Nabucodonosor. E eles fizeram uma aliança, isso acontecia muito, certo? Para que houvesse uma paz, ou então para que eles se unissem para derrotar um outro império muito mais forte do que eles. Então Salomão, ele viu que não era necessário lutar, gastar dinheiro com guerras, e sim que justamente ele pudesse ter paz, já que o nome dele significa Shalom, paz por meio de alianças. Só que essas alianças elas iriam prejudicar o próprio rei. Bom, você sabe que Salomão ele teve quase 1000 mulheres. Foram 699 esposas, entre eles a filha de Faraó, e 300 concubinas.
o que acontece é que o livro de Deuteronômio, ele proibia que o rei tivesse ou acumulasse muitas mulheres para si ou muitas riquezas, prata e ouro para si. Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 17, você encontra lá Moisés ou a lei mosaica falando a respeito disso. Mas você pode perguntar, mas Deus ele não queria que o rei, não queria que Israel tivesse uma monarquia, ou seja, uma pessoa reinando sobre Israel, como as demais nações tinham. Só que Deus, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Assim como Moisés falou de Jesus, que iria se levantar uma pessoa semelhante a ele, Deus já sabia o que iria acontecer, que Israel iria querer um rei, certo? E no sentido humano, no sentido militar, de fato Israel, ele precisava de uma pessoa que viesse centralizar o poder para que os inimigos não pudessem ter a facilidade de atacar as tribos israelitas, certo? Que era governado por um juiz. Porque o juiz tinha que viajar para lá e para cá, e o rei não. O rei simplesmente ia ter maior autonomia, maior autoridade. Mas Deus ele não desejava isso para Israel. Desejava que Israel fosse governada por enquanto por juízes. E depois Deus iria administrar de uma forma mais aperfeiçoada. Mas o que acontece é que no livro da lei, o rei não poderia ter, digamos assim, extravagâncias. Ele devia ser equilibrado. E Salomão, nós sabemos que ele fez mais do que Davi, no sentido de ter mulheres. Davi teve também mais de 3 mulheres. Teve muitas mulheres, né? Abigail foi uma dessas, Batseba, que era mulher de Urias, na qual Davi adulterou. Aí teve Salomão através de Batseba e outras mulheres que Davi teve, mas Salomão ele ultrapassou, ele excedeu o número de mulheres. Foram muitas mulheres, foi um exagero total. Diferente do rei Josias, que nós vemos que ele não teve várias mulheres ou muitas mulheres. Pelo menos a Bíblia não deixa isso claro, mas possivelmente ele teve apenas uma única esposa, certo? Que é o certo, que é o correto. Bom, o amor o amor de Salomão pela Sulamita é chamado em grego de amor eros. Eros, que é o amor, vem de erótico, certo? Que é o amor do homem para com a mulher, diferente do amor de Deus para com a humanidade. O amor eros revela aquilo que Deus sempre quis para a humanidade, que o homem ele pudesse, né, se apaixonar, ter aquele amor concreto e efetivo por sua companheira e os dois pudessem, né, ter uma família. No caso aconteceu com Adão e Eva, Ruth e Boaz, Salmão e Raabe. Ou então eu posso inverter, Adão e Eva, Salmão e Raabe e Ruth e Boaz, visto que Boaz é filho de Salmão com Raabe. Mas nós sabemos que em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, se o coração do homem o engana, certamente o homem cai na cilada de fazer com que o seu coração possa querer mais do que Deus possa dar. E Salomão, nós sabemos que através do seu anseio por ter muitas mulheres, acabou se corrompendo. E o seu coração acabou sendo contaminado, certo, amados? Então, o que Deus quer é que simplesmente nós possamos nos contentar com o que nós temos. No Novo Testamento, a Bíblia deixa muito claro isso, que o homem ele não pode ter mais de uma mulher. Quando Paulo fala a respeito do pastor ou presbítero, ele diz que o homem tem que ter apenas uma única mulher, não um marido de várias mulheres, certo? Então, essa regra vale ainda hoje. Deus não aceita que o homem possa ter 2 ou 3 mulheres. Deus ele quer que o homem tenha apenas uma única esposa, não várias esposas. Deus, ele certamente, ele permitia, por exemplo, no caso de Abraão, certo? E no caso de Ana, que o marido de Ana, Elcana, tivesse Penina como uma segunda esposa para ele reproduzir descendência.
O homem tinha que ter descendência. No caso de Abraão, Abraão nunca teve outra mulher, mas ele se deitou com Agar. Dentro da lei humana estava correto. Deus permitia, tolerar, mas teve um tempo que Deus cortou isso, certo? Então, Salomão, ele ultrapassou as barreiras, aproveitou sua juventude, ele aproveitou muito amando, mas ele acabou se corrompendo com isso. Isso mostra que o homem, ele pode sim se corromper com seus desejos mundanos, certo, amados? Hoje eu fiz esse vídeo a respeito das 3 fases de Salomão, contando Salomão em Cantares, e na próxima semana irei falar sobre Salomão em seu auge, em seu apogeu, sobre o livro de Provérbios, certo? Cada fase de Salomão está ligada a um livro que ele escreveu. Que Deus possa abençoar a sua vida. Curta, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.